Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião hoje, dia 11 de março. Hoje vai ser a apresentação de caso clínico. A Bruna vai apresentar o caso clínico e depois o Lucas vai apresentar o artigo relativo ao caso clínico. Então, Bruna, assim que você estiver pronta, pode começar. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Hoje nós vamos apresentar um relato de caso sobre uma gestante, né, com lúpus eritematoso sistêmico. Só para a gente iniciar, falar um pouco do contexto pré-natal dessa gestante. Ela passou por diversas internações durante, né, durante o pré-natal dela todo e até após, né, no puerpério. Mas aí, para fazer um contexto, eu vou começar falando sobre o pré-natal. Então, trata-se de uma paciente de 31 anos, estava na primeira gestação, sem nenhum aborto prévio, e estava em acompanhamento no PNAR, porque ela já era sabidamente portadora de hipotiroidismo, estava em uso de levotiroxina, 75 microgramas, de lúpus eritematoso sistêmico, inicialmente com uso de prednisona, de 2,5 miligramas, hidroxicloroquina, 400 miligramas, e ciclosporina, de 50 miligramas. Era uma paciente em pós-bariátrico, havia feito a cirurgia em abril de 2019 e também sabidamente portadora de hipertensão arterial crônica em uso de amlodipina. Só para a gente contextualizar, porque ela durante as internações, ela apresentou alterações renais, era uma paciente que tinha já um histórico prévio de nefrite lúpica. O lúpus dela foi diagnosticado em 2011, quando ela começou com um quadro de artrite associada à alopecia não cicatricial, eritema malar, pericardite, nefrite e leucopenia com linfopenia. Na ocasião do diagnóstico, ela tinha um FAM nuclear pontilhado grosso e nuclear pontilhado de 1 para 640, um anti-DNA de 1 para 5.120, um anti-RNP maior do que 1 para 100 mil e um anti-SM positivo. Nos exames de primeiro trimestre, o que chamava atenção era uma paciente, né, com toxoplasmose susceptível, e tinha o anti-SM ainda positivo na ocasião, com anti-RO e um anti-LA negativos, que vão ser importantes aí para o Lucas explicar posteriormente a importância desses anticorpos na paciente lúpica. Sorologias todas não reagentes. No dia 29/6, quando ela estava com 8 semanas e 6 dias, ela procurou o pronto-socorro com uma queixa inespecífica de disúria. Foi solicitado alguns exames laboratoriais para ela na ocasião. O que chamava a atenção era um EAS que tinha presença de hemoglobina, uma cruz, 51 hemácias por campo e 1.274 leucócitos, com uma urocultura que cresceu bastonetes grãos positivos e copos gram-positivos aos pares por campo. Diante desse resultado de exame de urina dessa urocultura, foi optado por iniciar um tratamento pensando-se em TU, com cefalexina de 500 miligramas de 6 em 6 horas. E aí, por se tratar também de uma paciente, né, com esse histórico de lúpus e já ter tido um quadro de nefrite lúpica, foi solicitada uma avaliação da clínica médica com o objetivo de descartar que ela pudesse estar apresentando um novo quadro de nefrite. A Reumato solicitou alguns exames específicos, que eu até deixei escrito embaixo. Entre eles estavam a PCR de 16,8, um LDL de 182, uma relação proteína-creatinina de 8,1, um C3 de 133 e um C4 de 38. Eles orientaram que fosse feito também um ultrassom de rins e vias urinárias para poder descartar esse quadro de nefrite, que veio sem alterações ainda no dia 29/6. Ela ficou internada durante todo esse período para poder fazer a investigação. E aí, como havia, né, a suspeita de alguma doença do lúpus, né, de ativação da doença, foi optado por dar alta com o aumento das doses de ciclosporina, que inicialmente estavam só de 50 miligramas por dia e passou a ser de 100 miligramas de manhã e 50 miligramas à noite. Como havia sido tratado a ITU, foi solicitado também para fazer uma urocultura de controle ambulatorialmente e orientado que essa paciente continuasse no pré-natal de alto risco e fizesse o acompanhamento dessa proteinúria de forma ambulatorial, já que ela apresentava, na ocasião, uma relação proteína-creatinina elevada.
Ela continuou no nosso ambulatório, né, de pré-natal de alto risco, e ao mesmo tempo fazendo um acompanhamento também com a reumato. A URO fez uma investigação dela de forma ambulatorial do quadro, foi pesquisado dimorfismo eritrocitário positivo na ocasião. Como as queixas ainda persistiam, foi feito um tratamento empírico para um quadro de uretrite. Foi feito azitromicina, mas a paciente não apresentou melhora e durante todo o acompanhamento ambulatorial, ela manteve apresentando aumento nos níveis da proteinúria. E no dia 4/9, ela voltou para receber um novo atendimento no pronto-socorro, já com 19 semanas e 2 dias, e ela foi readmitida com um quadro de dor lombar, uma piora da hematura que ela já apresentava na primeira internação, um quadro de coriza nasal e um relato de que havia tido contato com o paciente positivo para COVID. Aqui eu coloquei uma curva para a gente ter uma noção de como estava essa proteinúria dela de 24 horas ao longo, né, do período, mas ela tinha uma proteinúria basal de 585. Na primeira internação, ela apresentou uma proteinúria de 1.567, e já nessa segunda, quando ela queixou essa piora da hematura, ela tinha uma proteinúria de 1.890. O EAS, ele ainda continuava com leucocitúria, a proteinúria, né, que já havia sido vista, e com presença de hemoglobina. O dimorfismo eritrocitário, que havia sido, né, pesquisado ambulatorial, continuava positivo, com raros codócitos e acantócitos. E aí, diante do quadro, como a paciente foi evoluindo com piora dos níveis de creatinina, mostrando uma piora dessa função renal, com piora da hematura e também da proteinúria, foi levantada a hipótese de que essa paciente estivesse fazendo uma cistite hemorrágica secundária ao uso da ciclosporina. E aí, em discussão com a reumato, foi optado pela suspensão da droga, e a droga foi substituída de ciclosporina, que foi suspensa, para a azatioprina de 150 miligramas. A dose do corticoide também foi aumentada de 2,5 para 60 miligramas por dia. E aí eu coloquei aqui só os valores da creatinina, que ela começou, né, na internação, esses valores aqui foram dos primeiros dias, e aí logo após a suspensão da ciclosporina, a paciente já teve uma redução importante dos níveis da creatinina, e aí ficou, né, assim, a princípio, o diagnóstico aí de cistite hemorrágica mesmo, questionado se seria secundária à ciclosporina mesmo. E aí ela foi liberada para casa, continuou com a gente no pré-natal de alto risco, e aí foi programada para ela uma interrupção da gestação. Ela compareceu no pronto atendimento no dia 14/1, já com uma interrupção já planejada, com 37 semanas e 3 dias. Ela evoluiu com parto vaginal, tendo sido necessário o uso de fórceps, porque o feto apresentava, na ocasião, um estado não tranquilizador, mas apesar de tudo, nasceu bem, cefálico, sexo feminino, ápaga 9,9, é necessário a epísio, né, por conta da passagem do fórceps. Foi realizada a antibiótico profilaxia na ocasião, e a paciente evoluiu com sangramento habitual, evoluiu bem no pós-operatório, no pós-parto, sem nenhuma intercorrência, com condições clínicas boas, e ela foi liberada para casa com sintomáticos e com sulfato ferroso. E foi orientado a ela que mantivesse as medicações que ela já estava em uso e que fosse posteriormente no ambulatório para continuar o segmento ambulatorial em acompanhamento com o serviço de reumato e com a gente no serviço de puerpério. Porém, no dia 29/1, né, quando ela ainda estava no período do puerpério, ela compareceu novamente ao pronto-socorro com uma queixa de edema e dor no membro inferior esquerdo que havia iniciado de forma súbita. O membro se apresentava assimétrico e tinha um discreto rubor até a altura do joelho, sem nenhuma queixa respiratória, sem dispneia, sem dor torácica, para que fizesse a gente levantar a hipótese de tromboembolismo pulmonar associado. Foi solicitado um duplex scan do membro inferior esquerdo, que avaliou a presença de uma trombose venosa profunda de aspecto recente no segmento ilíaco-femoral à esquerda. E aí iniciou-se, então, um tratamento, né, para TVP, com enoxaparina na dose de 1 mg/kg de 12 em 12 horas.
a paciente, ela evoluiu durante essa internação da TVP com um quadro de ITU por bacilos gram-negativos. Na urocultura cresceu o proteus e ela estava apresentando na internação também picos febris. E aí a gente começou o antibiótico, né, de forma terapêutica, iniciou a princípio com cefepime, e aí foi descalonada para clavulina, ela recebeu alta ainda terminando a medicação. A paciente, ela, durante a internação, ela fez aquela conversão, né, da Enoxa para Marevan, para continuar usando Marevan em domicílio, até o ajuste de RNI. Então, ela fez o ajuste de RNI internado e recebeu alta para acompanhamento ambulatorial. O RNI dela na alta era de 2,37. E é uma paciente que foi para o ambulatório de puerpério. Inicialmente, estava recebendo uma anticoncepção com progestágeno e há um planejamento para que ela futuramente é uma candidata assim, muito forte para a colocação do DIU de cobre, que seria para ela a primeira opção, né? E aí, por isso, está sendo já planejada a colocação desse DIU. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Bruna. Então, como vocês viram, foi um caso de lúpus que a paciente teve várias internações por motivos variados, né? E depois a gente vai discutir alguns aspectos desse caso, mas antes eu vou chamar o Lucas, então, que o Lucas vai fazer a apresentação do artigo sobre o caso, dar uma revisão para a gente a respeito de lúpus. Então, Lucas, assim que você estiver pronto, pode começar. Beleza, muito bem. Boa noite, gente. Sou o Lucas, residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia. Vou apresentar, então, um artigo de resumo sobre lúpus na gestação. Muito bem. Então, temos esse artigo, inclusive da Michelle Petri, que é a mesma autora, né, do outro artigo também. Eu peguei 2 artigos, esse de 2017 e esse aqui de 2019, da revista de Best Practice and Research, relacionados à ginecologia e obstetrícia clínica. Bom, uma introdução sobre lúpus, né? É uma doença autoimune multissistêmica, tem uma predileção importante pelo sexo feminino e, né, como todos sabem, começa em pacientes jovens, né? Por isso que existe um grande número de gestantes lúpicas, né? Porque as pacientes estão com risco, apresentando mortalidade e morbidade materna e fetal elevadas. Isso tudo gera um aumento de custos de utilização do sistema público de saúde, devido ao atendimento dessas pacientes. Então, a primeira pergunta, né, se chegar uma paciente lúpica, né, em contato com a gente, a pergunta será, ela deve engravidar, né? Existem algumas condições importantes que a gente vai contraindicar inicialmente uma gravidez numa paciente lúpica. Por exemplo, como é uma doença multissistêmica, será que esses sistemas nela estão bons, né? Então, uma hipertensão pulmonar severa, uma doença pulmonar restritiva, uma insuficiência renal avançada, uma insuficiência cardíaca, né? Alguma pré-eclâmpsia ou HELP, né, prévia numa gestação anterior, um AVC, né, nos últimos 6 meses, ou alguma reativação da doença, né? Flare significa reativação na doença lúpica, né, nos últimos 6 meses. Então, assim, aqui tem um pequeno esqueminha para a gente, questão da paciente, se ela deve engravidar, né? Então, avaliar as situações de alto risco, apresentadas no último quadro, avaliar a atividade da doença lúpica. Então, por isso que é tão importante a paciente ser acompanhada por algum reumatologista, que saiba exatamente definir a atividade lúpica nessa paciente. Caso ela esteja em uma atividade lúpica importante, precisando de altas doses de corticoide, seria interessante, então, a gente pensar em estabilizar ela por pelo menos 6 meses, né? Os métodos contraceptivos mais interessantes, né, seriam os progestágenos orais injetáveis ou DIU, porque o anticoncepcional combinado oral seria mais interessante numa paciente em fase latente da doença, ou com os AAFs, né, são os anticorpos antifosfolípidos negativos. Então, a partir disso, a gestante está bem preparada, está com a fase latente da doença, sem doença multissistêmica importante. A gente precisa estratificar ela no risco pelo perfil de autoanticorpos. Então, na gestação, a gente vai focar em pedir os anticorpos antifosfolípides, principalmente anticoagulante lúpico, e o anti-RO e anti-LA. E eu vou explicar mais para frente o porquê desse anti-RO e do anti-LA, né?
E, mais uma vez, né, uma avaliação multidisciplinar, igual nós conseguimos no nosso serviço, que a paciente consegue uma consulta com o reumatologista, né, e com a gente na obstetrícia, ambos acompanhando juntos e dividindo responsabilidades. Muito bem. Por último, a gente pode conseguir otimizar as medicações da paciente no momento para que ela tenha um início da gravidez seguro. Além disso, outros anticorpos importantes da gente colocar nesse perfil de anticorpos da paciente são os autoanticorpos tiroidianos, pois a presença deles está, sim, associada com abortamento e trabalho de parto prematuro. Muito bem. Quais são os efeitos da gravidez, né, na atividade lúpica? Uma paciente, então, que começa o pré-natal com a gente, que está em remissão, ela não está em atividade, ela tem uma possibilidade, né, uma grande chance de ter uma reativação, de 25% a 65%. E o que seriam os preditores dessa reativação? O que faz uma paciente ter mais chance de reativar na gravidez? Se a atividade da doença, né, estiver muito alta no início da gravidez, uma gravidez não planejada, uma nefrite lúpica importante, ou o que mais acontece, as pacientes interrompem por conta própria a hidroxicloroquina, achando que ela é uma medicação que não pode na gestação. Então, as reativações podem ser leves ou severas, envolvendo 3 principais sistemas: renal, com a nefrite lúpica, hematológico, com as penias, né, citopenias relacionadas ao sistema, ou músculo-esquelético, que são as queixas articulares. Muito bem. Então, como reconhecer a atividade lúpica, né? Já se tentou criar essa escala de avaliação para a gente conseguir usar de forma ambulatorial, mas percebeu-se que é uma utilidade limitada. Então, a melhor ferramenta continua sendo um julgamento clínico de um médico experiente. Muito bem. Só que o problema é, na gestação, principalmente no início e tudo, existem alguns sintomas que são relacionados às mudanças fisiológicas da gestação, que podem se sobrepor a sinais de atividade lúpica. Então, por exemplo, né, a rubor facial que existe na gestação devido à ação do estrógeno, o eritema palmar também, né, ao estrógeno, as artralgias, fadiga, edema e a hemodispneia de repouso, né, são comparados a alguns sintomas de atividade lúpica, como eritema malar, úlceras orais ou nasais, uma artrite inflamatória, né, e o edema, que às vezes no lúpus, né, vai ser mais, só que vai ser mais intenso do que na gestação, na mudança fisiológica. E no lúpus dá uma pleurite, né, não é uma simples dispneia de repouso. Em relação a mudanças laboratoriais, né, então a gestação pode ter anemia dilucional, pode ter uma trombocitopenia, pode ter, né, uma proteinúria fisiológica menor do que 300 miligramas, certo? E lá já no lúpus a gente tem algumas dessas alterações, porém mais importantes, né? Não seria uma anemia dilucional, seria uma anemia hemolítica, né? Uma leucopenia, uma linfopenia, né? Os marcadores inflamatórios estariam mais elevados, né? Um VHS muito mais elevado do que simplesmente aquele aumento de VHS da fisiológico da gestação. Uma proteinúria também, né, maior que de 300 miligramas. E o sedimento urinário, né, modificado também. Então, como manejar essa doença reativada, né? O que acontece muito é o que eu comentei anteriormente, né? Os médicos e pacientes interrompem as medicações da paciente por medo da toxicidade. Então, são reativações geralmente evitáveis e as consequências associadas que seriam também evitáveis, né? Quais são as opções, então, que nós temos de medicamentos no lúpus, né? São principalmente 3 classes, né, mas temos algumas classes a mais, algumas opções. Então, os corticosteroides, eles têm que ser usados na menor dose necessária para o controle, né? Pesar risco e benefício, tanto a dose que usar de prednisona, a ponto de conseguir controlar a doença sem gerar um risco. E qual que é o risco do uso de corticosteroide, né? Diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia. Inclusive, tem uma questão legal que eu, assim, primeira vez que eu ouvi falar, que nas reativações leves ou moderadas, que não tem relação com nefrite lúpica, existe o uso da triancinolona em 100 mg IM dose única, que pode ser utilizado ao invés de se iniciar uma prednisona em altas doses. Então, como segunda medicação, temos a hidroxicloroquina, que é fortemente recomendada. Temos como importantíssimos benefícios o controle da doença, o controle das reativações, redução do risco de BAVT fetal e de trombose relacionada aos anticorpos antifosfolípidos.
Como terceira opção, temos os imunossupressores. Então, temos a azatioprina, tacrolimus e ciclosporina. Né? Como na nossa paciente que a Bruna apresentou, ela usou, né, ciclosporina pensando numa reativação lúpica renal, né, que infelizmente teve a questão da cistite hemorrágica e depois foi trocada pela azatioprina, né? A ciclofosfamida metrixate micofenolato tem importante potencial teratogênico, né? Sabe-se que o micofenolato é o medicamento que as pacientes lúpicas não gestantes usam para tratamento de nefrite lúpica, que é o melhor medicamento para nefrite lúpica. Então, assim, aquela parte do planejamento da gestação é importante por isso. É uma paciente com nefrite que quer engravidar. Ela usa micofenolato, é importante que 6 meses antes aconteça a troca, né? Para azatioprina ou tacrolimus, para que ela comece a gestação com uma dessas duas medicações, que são as medicações de escolha na reativação renal, inclusive. Então, uma paciente que às vezes nunca teve nefrite lúpica e em associação com a reumatologia, a gente diagnostica essa reativação. Então, usava prednisona e hidroxicloroquina, adiciona azatioprina ou tacrolimus, né? Como quarta opção, né, temos os imunobiológicos, são medicações cada vez mais usadas na gestação, porém limitados aos anti-TNF-alfa, que são adalimumab, infliximab e etanercept. Porém, essas 3 medicações não são boas para o lúpus, então é difícil ter um imunobiológico que vai ser usado na gravidez lúpica, né? O rituximab e o belimumab têm dados limitados, só é permitido o uso em casos que nenhuma outra opção segura na gestação é viável. Existe também o uso da imunoglobulina intravenosa e na plasmaférese, que eu vou explicar um motivo de uso delas na gestação. Muito bem, então aqui você tem um quadrinho mostrando sobre comentários das drogas possíveis. O importante citar nesse quadrinho é o seguinte, que os compostos fluorinados, né, que é o corticoide, se refere a betametasona e a dexametasona, que eles comentam que é para limitar o uso para amadurecimento pulmonar, né, do fetal. Nunca usar essas medicações para controle do lúpus. Preferir sempre, né, a prednisona ou a prednisolona, né? E sempre usar na menor dose possível. A hidroxicloroquina, com tudo que eu já falei de importante, né? E os imunossupressores. Muito bem. Então, quais são os efeitos do lúpus nos desfechos gestacionais, né? O que o lúpus piora? O que tem a paciente tem mais risco de ter? Então, assim, existe uma interação muito importante, porque a gente sabe que uma dificuldade, qualquer paciente que tem alguma doença vascular, por exemplo, hipertensão crônica, ela vai ter uma possibilidade de ter pré-eclâmpsia, devido a essa dificuldade da adaptação placentária. Então, o lúpus influencia também nessa questão, né, da adaptação imunológica da gravidez. Ele bate de frente ali, podendo gerar alguma intercorrência nesses processos maternos. Então, a paciente pode desenvolver, sim, pré-eclâmpsia, pode desenvolver trabalho de parto prematuro, que, inclusive, quando tem associação lá com os autoanticorpos antitireoidianos, as pacientes apresentam cerca de 50% de trabalho de parto prematuro, né, com anti-TPO positivo, por exemplo. As perdas gestacionais que decaíram significativamente ao longo do tempo, com uma grande taxa de nascidos vivos, né, um crescimento intrauterino restrito, né, também associado à pré-eclâmpsia ou isolado, e, mais recentemente, desordens no desenvolvimento neurológico desses RNs que nascem de mães lúpicas, né, uma preocupação emergente. Quais são os preditores? Qual que é aquela mãe que nós temos que ficar mais preocupado, que vai desenvolver algum desfecho adverso? É aquela mãe também, né, que inicia o pré-natal com a doença muito ativa. A gente teve um caso recente de uma paciente com eritema malar, assim, horroroso, tadinha. Era muito importante o eritema malar que ela tinha, com uma doença ativa, né? Pacientes com nefrite lúpica, pacientes com altas taxas de proteinúria, hipertensão, plaquetopenia e se ela tem presença de algum anticorpo antifosfolípide, principalmente o anticoagulante lúpico. Então, os que eu coloquei nessa setinha são os 2 mais importantes. Aquelas pacientes que começam o pré-natal com doença materna ativa e um anticoagulante lúpico positivo. Então, sobre pré-eclâmpsia na gestação lúpica, né? Uma paciente saudável, de risco habitual, ela vai ter cerca de 5 a 7% de desenvolver uma pré-eclâmpsia, né? Depende de onde você estuda, né?
Mas nas gestações lúpicas, 16 a 30% podem desenvolver pré-eclâmpsia, né? E quais são os preditores específicos no lúpus, né, que podem gerar pré-eclâmpsia? Mais uma vez, se repete esses preditores, né, se repetem uma história de nefrite lúpica, os anticorpos antifosfolípidos, a plaquetopenia, e aí uma questão específica, né, do porquê de pedir complemento na gestação, né? Não se pede de rotina, mas assim, acontece às vezes um declínio dos níveis de complemento que podem estar relacionados à predição de pré-eclâmpsia. Só que nós temos uma dificuldade de diferenciar a pré-eclâmpsia com a nefrite lúpica, porque ambas geram proteinúria, ambas geram plaquetopenia e declínio da função renal com hipertensão, né? Então, a forma mais básica que nós temos de diferenciar, né, as duas é um ultrassom com Doppler de artérias uterinas, né? Para a gente perceber a questão da má adaptação placentária ali. Uma biópsia renal são casos selecionados, tem que ser um profissional experiente, porque às vezes não vai nos dar as respostas necessárias. Ou, de forma definitiva, o que vai nos dizer se era uma nefrite lúpica ou pré-eclâmpsia é o próprio parto, porque a pré-eclâmpsia tende a ter uma grande melhora, né, depois do parto. O parto é o tratamento. Sobre síndrome HELP na gestação lúpica, né, está relacionada com a presença, né, dos anticorpos antifosfolípidos, né, e existe uma certa, percebeu-se que existe uma complementopatia, né? Seria um defeito hereditário, uma proteína regulatória do complemento, que gera essa predisposição para a síndrome HELP nas lúpicas. O tratamento, infelizmente, é só realmente a resolução da gestação. Né? Eles estão, né, em estudo esse tratamento intrauterino com inibidor do complemento, pensando-se que pacientes com essa síndrome HELP na gestação lúpica têm essa complementopatia. Então, a HELP é relacionada ao complemento. Bom, em relação aos anticorpos antifosfolípidos na gestação lúpica, né, o mais importante é o anticoagulante lúpico, e não a anticardiolipina e nem a anti-beta-2-glicoproteína. Então, eles são presentes em 25% a 50% das pacientes lúpicas, e é um preditor importante de desfecho adverso. Nessa paciente, a gente não tinha nenhum anticorpo antifosfolípide positivo, né? Nem o anti-RO e nem o anti-LA. Então, existem 3 grupos, né, de pacientes que têm positividade de anticorpos antifosfolípide. Existem as pacientes que, por algum motivo, né, na vida delas, se dosou anticorpos antifosfolípidos e são carreadoras assintomáticas, né? No caso das lúpicas, você sempre vai pedir. Então, nas lúpicas, ela vai, se ela não tem nenhum tipo de sintoma, ela vai usar AS em baixa dose, né, a partir das 12 semanas. Uma paciente que ela apresenta a tal da SAF obstétrica, né, que a gente pode colocar como nome, aquela paciente que já teve 2 ou mais perdas gestacionais de repetição, que não tem episódio trombótico associado. Você pode usar um AS em baixa dose e uma heparina profilática, com preferência para de baixo peso molecular, a enoxaparina. E existe, né, o pior, entre aspas, o grupo com pior prognóstico, que é a SAF trombótica, né? Aquela paciente que já teve um TVP ou um TEP prévio. E ela vai ter que usar uma heparina terapêutica até 6 semanas após o parto. Muito bem. Então, assim, eu ia falar daquela parte do uso da imunoglobulina na plasmaféresis, né? Aquelas pacientes que são refratárias a esse tratamento, é um quadro desafiador, que elas podem ser beneficiadas pelo uso de corticoides, pelo uso da imunoglobulina, que vai exatamente, né, combater esses autoanticorpos no sangue da paciente, né, e vão gerar um melhor prognóstico na gestação dessas pacientes. E a plasmaféresis servindo, né, para gerar uma limpeza, entre aspas, né, desses autoanticorpos em pacientes com títulos muito elevados, mas dados limitados. Bom, quase finalizando, sobre os anticorpos anti-RO e anti-LA, né, e a associação com síndrome do lúpus neonatal. A síndrome do lúpus neonatal é uma forma de autoimunidade fetal adquirida, porque não é o neném que produz esses autoanticorpos. Ele pega da mãe passivamente, né, atravessa a placenta e fica lá rodando no corpo dele, gerando algumas manifestações. Vamos colocar de prognóstico mais tranquilo, são as cutâneas, o rash no recém-nascido, manifestações hematológicas e hepáticas, que têm tendência de resolução com 6 a 8 meses de vida, né?
Já as manifestações cardíacas são as mais deletérias, né? Pois existem efeitos de condução, anormalidades estruturais, cardiomiopatias e insuficiência cardíaca. Qual é a mais grave? BAVT. O que podemos fazer no pré-natal para pacientes lúpicas com anti-RO e anti-LA positivos, né? A gente pode fazer o seguinte, acompanhá-las, né? Com um exame de imagem que nós vamos, que né, é mais tranquilo de se fazer em relação aos outros dois da listinha ali de baixo. Bom, inicialmente, em relação à BAVT, né, o que é a BVT? Né? É o bloqueio atrioventricular total, em que o estímulo do átrio ele não consegue passar realmente para os ventrículos, gerando um defeito, né, total de condução, né, a contração ventricular não é adequada, que gera morte, né, gera uma parada cardíaca. Então, uma prevalência de 2%, tá? Com uma taxa de recorrência de 16% a 20%. Então, das pacientes lúpicas com esses autoanticorpos positivos, 2% os RNs vão apresentar BAVT. E se uma mãe já teve um RN com BAVT, né, ela tem 16% a 20% de ter outro RN com esse quadro. É uma alta mortalidade fetal e uma alta morbidade, porque 70% vão precisar de marca-passo. Então, ocorre entre, geralmente, 16 e 26 semanas de idade gestacional, já havendo relatos na literatura de BAVT diagnosticado posteriormente, né? E, infelizmente, não há relatos de reversão após a instalação do BAVT. Porque o que acontece? O RN, ele pode ter o início de algum defeito de condução, por exemplo, um BAV de primeiro grau, que, de certa forma, pode ser acompanhado e até reversível. Mas, quando se instala BAVT, não há relatos de reversão. Então, essas formas leves, por exemplo, BAV de primeiro grau, ela pode, sim, ser diagnosticada no eco fetal com Doppler, né? Que, inclusive, fazemos no nosso serviço para pacientes anti-RO e anti-LA positivas. Existe também o uso, né, da cinetocardiografia fetal, que avalia, né, a cinética ali do coração do feto, e, por último, a eletrocardiografia fetal transabdominal também relatada como uso nesses casos. Então, como monitorar, né? Semanalmente, entre 16 e 26 semanas, e após 26 semanas, monitorar 2 vezes por semana. Caso seja detectado um defeito de condução, por exemplo, BAV de primeiro grau, se avaliou um benefício de uso da betametasona ou da Dexa, associado com beta-agonistas, né? Sempre avaliando, né, pesando risco-benefício de CIU e trabalho de parto prematuro. E se uma paciente o segundo uso de imunoglobulina intravenosa, né, além daquelas pacientes que não conseguem engravidar, né, com lúpus devido a usar autoanticorpos antifosfolípidos, né, você também pode fazer uma terapia profilática com imunoglobulina intravenosa, mas sem consenso. Muito bem. Para finalizar, aqui tem tipo um compilado, né, do uso das medicações na gestação lúpica, os antihipertensivos, que nós já estamos acostumados, os ANES, né, com a contraindicação relativa em primeiro e segundo trimestre, né, a gente, né, eu nunca vi usar, defeitos congênitos e declínio de função renal, podendo gerar oligodrâmio, e a partir da 32ª semana proscrito, com alto risco de fechamento prematuro de ducto arterioso, levando à morte fetal. O AS e o clopidogrel são seguros, e caso o uso de clopidogrel interromper 7 dias antes do parto, anticoagulante sempre preferir enoxaparina, varfarina teratogênica, evitada especialmente no primeiro trimestre. Suplementação de cálcio, assim como na hipertensão crônica, é recomendada, principalmente naquelas que usam corticoides e heparina, e a suplementação de vitamina D não mostrou benefício. Então, como conclusão, gente, do lúpus, é uma avaliação multiprofissional, né? Tem que ter um monitoramento próximo dessa paciente, uma abordagem específica, né? É uma paciente lúpica com anti-RO e anti-LA positivo? É uma paciente com anticoagulante lúpico positivo? Ou é uma paciente que é lisa, sem nefrite lúpica, ela tem um eritema malar e citopenias, né? Então, sempre tem esses graus de diferença de gravidade das pacientes. E sempre uso criterioso das terapias. Os autoanticorpos tiroidianos, então, estão muito relacionados com desfechos adversos. A hidroxicloroquina sempre deve ser continuada, nunca parar a hidroxicloroquina numa paciente lúpica.
o anticoagulante lúpico, né, que é o anticorpo antifosfolípico mais associado com desfechos adversos, e o anti-RO e o anti-LAC estão associados com a síndrome do lúpus neonatal, e o BAV congênito. Muito bem, eu coloquei a imagenzinha do eritema malar e dos rins aí da nefrite lúpica. Obrigado. Obrigado, Lucas. Acho que sua apresentação foi bem completa. Eu queria só voltar em alguns pontos lá do caso. Como vocês observaram, pode tirar a sua apresentação da tela cheia, Lucas. Foi uma paciente, como vocês observaram, foi uma paciente que teve uma série de complicações, teve várias internações durante a gravidez e, curiosamente, cada complicação por um motivo diferente, né? Cada internação por um motivo diferente. Então, primeiro ela internou por uma suspeita de infecção urinária, depois ela internou com uma suspeita de nefrite, que ficou também na dúvida se era uma cistite hemorrágica pela ciclosporina, que acabou sendo a hipótese principal, e por isso foi suspensa a ciclosporina e ela acabou melhorando o quadro. E, por fim, ela ainda teve uma trombose pós-parto, né, que é mais comum em pacientes com lúpus, mas ela, especificamente, ela não estava usando proflexia. Então, eu até queria ver da opinião de vocês, se vocês acham que a paciente só ter lúpus, se ela deveria já obrigatoriamente fazer a profilaxia de trombose, ou se tem que ser avaliado caso a caso. Quem quer opinar? Parece que alguém levantou a mão, pode falar. Ei, Mário. Ei, gente, pessoal, tudo bem, né? Primeiro, dar boa tarde para todo mundo. Queria parabenizar Bruna e Lucas. Bruna é QR1, te conhecendo hoje, muito prazer. O Lucas já conhecia, mas queria parabenizar vocês dois, especialmente, assim, a didática e a excelente apresentação do Lucas. Lucas, você vai ser professor, né? Só um pequeno detalhe aqui. Você tem uma didática, uma forma de apresentar-se muito interessante, muito atrativa, né? Então, é muito louvável se você considerar a possibilidade da docência. Bruna, ainda não conheço hoje, mas vou te avaliar também, viu, Bruna? A questão que mais me chamou a atenção, sabe, Mário, realmente é essa. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma prática construída nas experiências, assim, né? É literatura, é o dia a dia, é a nossa prática do dia a dia. E eu tenho pavor de lúpica no puerpério. Lúpica de puerpério. Então, a minha curiosidade inicial era exatamente essa. Se essa paciente, ela usou heparina de baixo peso molecular naquele período do puerpério imediato, ou se ela foi orientada, se não foi, eu acho que é algo interessante para a gente considerar, sabe, Mário? Eu tive na minha vida, enquanto eu era, inclusive, residente aí no HC, uma morte no puerpério imediato por lúpus, né? A paciente que teve uma gestação muito bem controlada do ponto de vista da doença, do ponto de vista do pré-natal, teve um parto a termo, foi muito bem olhada e morreu do pós-parto. Então, ela chegou lá com uma dispneia intensa e já com tromboembolismo pulmonar que não teve jeito, ela evoluiu para a morte. Então, gente, tenham medo do lúpus, especialmente no pós-parto. Eu acho que é importante considerar, de fato, a questão da profilaxia, sabe? Uma outra questão que eu queria abordar é com relação ao BAVT, porque isso vai chegar lá na medicina fetal, né? Vai chegar lá para a gente. O ideal mesmo, pessoal, é a paciente ser muito bem aconselhada no pré-concepcional, né? Porque o ideal, como o próprio Lucas disse, é essa paciente engravidar em remissão. Então, ela tem que estar muito bem, né? Tem que estar em controle, tomando uma medicação que esteja realmente combatendo aí a produção dos autoanticorpos e que ela engravide bem. Aí, quando ela engravida bem, tende a evoluir bem. Mas, então, esse é o ponto principal, um aconselhamento e um controle pré-concepcional, muito importante.
Porém, a grande maioria das mulheres vai chegar para vocês já grávida e nem sempre isso foi feito adequadamente. Temos que lembrar que a Ré, que está aqui maravilhosa, vai também completar que a embriologia nos mostra que a formação do coração ela começa muito cedo. Se essa paciente se ela engravida e descontrole, às vezes, antes mesmo dela saber que está grávida, que ela fica sabendo 6, 7, 8 semanas, o coração já está formado. E o BAVT, ele é formado devido à passagem transplacentária desses autoanticorpos que vão causar um processo inflamatório no eixo lá de condução. Então, o que habitualmente é importante ser considerado? O ideal é uma atuação bem precoce, porque o eco, ele já vai fazer, já não tem jeito de fazer, ou pouca coisa a gente pode fazer, né? O uso do corticoide mesmo, a beta ou a dexametasona, o ideal é de ser usado o mais precocemente possível, de preferência antes de deixar que aquele autoanticorpo cause um processo inflamatório e acabe por fazer uma fibrose e causar esse BAVT, né? Então, o que acontece? Ideal, aconselhamento pré-concepcional, ou então, se esses pacientes o mais precocemente possível, iniciem um corticoide. Depois que passou ali o primeiro trimestre, está fazendo controle, pode até suspender. São as questões que eu queria considerar para a discussão aí com o pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigado, professora Lamanda. Professora Regina, antes de sair, quer falar alguma coisa? Vou por 1 minuto, porque eu tenho que abrir a sala, a Euro está indo também para a mesma sala que eu agora. Tá bem. Muito rápido, tá? Belíssimas apresentações, né? Eu acho que na hora da apresentação o Lucas confundiu um pouquinho síndrome de anticorpos antifosfolípicos com anti-LA e anti-RO, mas depois ele voltou, né? E eu senti falta, não sei se foi distração minha, de ver a pesquisa dela de anticardiolipina e anticoagulante lúpico, né, porque a proporção é grande, né, Lucas mostrou 25% a 50%, então se ela não tem a pesquisa, tem que se fazer a pesquisa dela, é fundamental, né, fundamental. Mas eu tenho uma dúvida e 2 coisas mais de comentário mesmo. Primeiro, lembrar o seguinte, nós não atendemos o lúpus, nós atendemos aquela mulher que neste momento está grávida e que tem um lúpus. Né? Então, nas apresentações de caso, nós temos que fazer também as outras informações. Ela foi internada com sintoma de Covid. Qual foi o resultado do SWAP? Qual o dia de sintoma que foi coletado? Ela era uma gestante de alto risco com programação eletiva de interrupção. Qual foi a coleta dela de Covid do final da gestação? Porque tem protocolo, o Ministério da Saúde diz que nós temos que testar as assintomáticos, né? E eu não entendi uma coisa no artigo que o Lucas apresentou, depois vou ler de novo, porque a gente sabe que o BAVT é raro depois de 26 semanas. E aí, na proposta do artigo, ele fala fazer eco semanal até 26 e depois de 26, 2 vezes por semana. É uma incoerência. Né? Eu também reparei isso. Então, acho que vale a pena pensar isso aí, né, tá? Agora, heparina profilática de rotina, tenho minhas dúvidas, tá? Acho que tem que somar outros fatores, mas tem que ficar muito atento mesmo. Mas se tivesse os fatores anticardiolipina, aí sim, né? Eu acho que aí caberia a heparina, se ela tivesse... Exatamente, associação de fatores, né? Uma lúpica, né? Com SAF, aí eu acho que no puerpério não dá para escapar mesmo, não, mas... Tá bom, então obrigado, professor. As pesquisas dos autoanticorpos anticardiolipina, anti-beta-2 e anticoagulante, todos negativos, né, de setembro de 2020, e anti-RO e anti-LA também negativos. Ô, Lucas. Obrigada, Lucas. É porque eu peguei só o anti-RO e o anti-LA, e aí deve ter me passado despercebido. Obrigada, viu? Fernanda. Professor, só porque essa paciente foi muito acompanhada, né, as internações dela, ocupei bastante, e depois
acabou que, né, participei do parto dela, e aí esses detalhes, assim, eu sabia te responder. Ela já tinha uma pesquisa de anticardiolipina positiva previamente à gestação, então antes de engravidar ela já tinha diagnóstico de SAF, sim. Mas no início mesmo, uma das internações dela, a gente discutiu sobre a heparina profilática, só que era um paciente que estava com hematúria franca, sabe? Então, a princípio, quando a gente discutiu com o pessoal da reumato e a urologia, a gente optou por não fazer heparina profilática, porque era uma paciente assim, a urina dela, se olhava, era vermelha. Ela chegou a ter, inclusive, quando ela teve, nesses 19 semanas que ela internou, ela chegou a ter queda hematimétrica, sabe, pela hematúria. Então, por isso que optou, a princípio, não fazer a heparina profilática. Pois é, mas depois a anticardiolipina sumiu, porque o Lucas falou que era negativo. Não, negativou. Ó, eu tô com o exame aqui dela aqui de julho de 2020, IgG e IgM negativo de anticardiolipina. Eu sei que ela já teve positivo, sabe? Em algum momento ela teve positivo e depois já. negativou. E aí optou por não fazer, porque, na verdade, a hematúria dela era intermitente, ela não melhorou totalmente, porque a cistite dela não era pela ciclosporina, foi a ciclofosfamida que ela usou há muitos anos atrás. Entendi. Então, quer dizer que, tipo assim, a gente não tirou não foi retirado desse fator dela, entendeu? Foi acumulado. Então, por isso que eles falaram pesando assim, o risco-benefício, optamos exatamente, por não iniciar a heparina. Ainda mais que era uma paciente que No não tinha pós-parto, se ela não- tivesse realmente o SAF, o anticardiolipina positivo, seria uma indicação para evitar fazer a Pois profilaxia. Né? Não, depois que aconteceu a trombose, né, a gente fica repensando, né? Por que que não Mas é fez? aquele negócio, né? Você foge para um lado, pega do outro, né? Foi. E foi uma trombose muito Bicho come. extensa. A trombose foi de poplita femoral comum até cava infrarrenal. Foi, assim, horrível. Caso complicado. E a professora Regina tinha perguntado em relação ao Covid. Quando ela internou com sua suspeita, inicialmente foi essa de 19 semanas. A suspeita foi descartada. Ela teve um swab negativo e não seguiu com sintomas. Foi coletado no 4º dia, eu acho. Só que ela teve, então, Covid depois em dezembro, tipo, 3 meses depois disso. Com 20 e poucas semanas, ela de fato teve PCR positivo, mas não teve que internar. Ok, que bom que você está aqui para nos esclarecer, Fernanda. Minha filha, eu acompanhei tudo. Memória boa a sua. Marcou bastante. Tá bom, ótimo. Alguém mais? Agora, Mário, acho que vale a pena a gente estimular os residentes a conversarem no ambulatório de alto risco sobre contracepção. Sim. E preparar aquelas mulheres que são candidatas a DIU para colocação de DIU no pós-parto, né? Porque você vê, aí ela teve uma TVP usando progestagênio, né? O progestagênio na fase da TVP não é muito bom, então selecionar bem essas mulheres para o DIU pós-parto, né? Não, professor, mas a gente tem bastante no pós-parto. A maioria das pacientes já chega até anotado no cartão de pré-natal, deseja DIU no pós-parto imediato. Aí essas pacientes a gente tem, na medida do possível, atendido. Alguém mais quer falar? Maravilha, parabéns. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Se ninguém mais quiser se manifestar, então eu vou encerrar a reunião, lembrando que semana que vem vai ser a apresentação de artigo, que vai ser a Clarice que vai apresentar e a doutora Ana Luísa, que é a orientadora. Elas já me enviaram o artigo, eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Então tá, gente. Muito obrigado e até semana que vem.